A pandemia gerou isolamento social, desemprego, entre outros aspectos negativos para a sociedade. Com tudo isso, veio a Portaria 369 para auxiliar os municípios com duas frentes. Uma na estruturação da rede e com financiamento de ações socioassistenciais. Então, o artigo 2º dessa portaria, ele divide a aplicação dos recursos em duas grandes ações. Uma que é a estruturação da rede do SUAS, que é para aquisição de EPIs e alimentos, e a outra de cofinanciamento de ações socioassistenciais que visam o enfrentamento da situação de emergência em decorrência da Covid-19. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês essas ações. Então, nós temos dois eixos. O eixo 1, da estruturação da rede do SUAS, e o eixo 2, que é o cofinanciamento das ações socioassistenciais. No eixo 1, a gente tem as duas ações, aquisição de EPIs para profissionais do SUAS e aquisição de alimentos, que é específico para pessoas idosas e pessoas com deficiência e suas famílias. E no eixo 2, são as ações socioassistenciais. Dentro da aquisição de EPIs, ele especifica que é exclusivo para profissionais da rede de atendimento governamental. E a aquisição de alimentos são para o acolhimento de idosos e pessoas com deficiência e atendimento a pessoas com deficiência também. E as ações socioassistenciais, né, que utilizou-se como referência a população de rua, em acolhimentos, imigrantes, todo esse público, certo? Então, a portaria 369, ela vem para auxiliar os municípios nessas ações. Né? Então, é possível utilizar o recurso para ações específicas de cada conta aberta. Nós não podemos utilizar o recurso de uma conta específica para ações que não sejam adequadas àquela ação específica. Então, foram abertas contas para destinação desses recursos, né? Uma referente à aquisição de EPIs, a outra conta referente à aquisição de alimentos e uma outra terceira conta referente ao cofinanciamento das ações socioassistenciais, tá? A utilização desses recursos, ela deve sempre assegurar a provisão listada no artigo 8º da portaria. Lá nós temos várias provisões, né, de ações que devem ser desenvolvidas. Então, a gente sempre precisa se atentar a esse artigo na hora da execução de todos os recursos das contas abertas relativas à portaria 369. Uma pergunta muito frequente dos gestores é se a gente pode utilizar esse recurso assim que receber na conta ou se é necessário esperar a abertura do plano de ação para iniciar a execução do recurso. Então, a resposta é simples. Você pode sim utilizar esse recurso assim que ele for depositado no Fundo de Assistência Social, tá? O preenchimento do plano de ação, ele não está associado à execução desse recurso, visto que o acesso ao sistema para o preenchimento do plano, ele só foi disponibilizado 30 dias após a abertura do termo de aceite. Mas depois de aberto o plano de ação, que no caso nós já estamos com o plano de ação aberto para preenchimento, se ele não for preenchido, aí sim o município pode perder o recurso. Então, depois de aberto, deve-se fazer esse preenchimento do plano dentro do prazo que é determinado, certo? Então, vamos falar agora da primeira ação, dos EPIs. O que eu posso comprar com esse recurso da conta que foi aberta para EPIs? Somente EPIs. Então, podem ser considerados EPIs: toco hospitalar, máscara cirúrgica descartável, óculos de proteção individual, o álcool 70%, avental, luvas, entre outros que forem considerados equipamentos de proteção individual para a equipe de trabalhadores do SUAS, tá? Lembrar sempre que o poder público que recebe é quem executa.
eu não posso passar esse recurso para nenhuma entidade ou outro órgão que for executar qualquer ação, certo? Então, o poder público é responsável por receber e executar. A compra de EPIs, ela ainda deve ser feita utilizando-se por base o cálculo do registro de trabalhadores em unidade pública estatal do SUAS, né, o CRAS, CREAS, Centro-Dia, Centro-POP, os centros de convivência, as unidades de acolhimento, que estão registrados no cadastro do SUAS, tá? No CAD-SUAS, e foi utilizado como mês de referência abril de 2020. O cálculo da metafísica para cada município, Distrito Federal e Estado, ela foi realizada a partir da soma dos trabalhadores dessas unidades. Então, é importante destacar que esse cálculo ele não inclui trabalhadores da gestão, tá? É para o uso exclusivo dos profissionais que estão alocados nas unidades públicas e estatais de atendimento do SUAS, tá? Em relação ao valor disponibilizado, o kit diário de EPI, ele tem um valor mensal de referência de R$ 175, certo? Então, esse valor final, né, a previsão da compra de EPIs, ela é por 3 meses. Então, o valor final do recurso recebido, ele corresponde à multiplicação do número de trabalhadores pelo valor de R$ 175 vezes 3 meses, que é considerada a referência de 3 meses para esse cálculo, tá? Então, por exemplo, supondo que o município tenha 8 trabalhadores, o valor que ele pode receber é correspondente a 8 vezes 175, que é o valor de previsão, vezes os 3 meses, que é a referência de meses. Então, nesse caso, o município receberia o valor de R$ 4.200, tá? E cabe ainda destacar que a segunda parcela, né, EPIs são 2 parcelas, a segunda parcela, ela está condicionada ao requerimento do órgão gestor e a demonstração real que ele tem a necessidade de uso de EPI. E isso precisa posteriormente ser aprovado através de resolução pelo Conselho Municipal de Assistência Social e tem que ser também informado no sistema informatizado, tá? Isso aí, o artigo 5º da portaria 63, de 30 de abril de 2020, ela traz isso para a gente, tá? Então, depois, vocês devem fazer um novo aceite e uma nova resolução do Conselho deve ser feita também, tá? Não é possível adquirir quantitativos diferentes aos já aceitos no primeiro termo de aceite. Então, eu não consigo, por exemplo, reduzir o aceite o número do aceite que eu já fiz, tá? Isso aí deveria ter sido feito antes do termo de aceite, tá? Essa avaliação. O uso desses recursos referente à estruturação da rede do SUAS para aquisição de EPIs, ele está condicionado ao período de ocorrência do estado de calamidade pública no país. Então, esse recurso, ele não pode ser reprogramado, tá? Então, o município recebe ele e vai utilizar ele como um todo para esse fim específico, certo? Agora vamos para a segunda ação do primeiro eixo, então, da aquisição de alimentos. O poder público também, da mesma forma dos EPIs, ele recebe e executa, não podendo repassar para nenhuma entidade esse recurso referente à aquisição de alimentos, igual os EPIs, não pode ser repassado. O poder público recebe e executa. Em relação a esses alimentos, eles devem ser prioritariamente ricos em proteínas para serem adquiridos, tá? Eu posso ainda adquirir cestas básicas, montar um kit de alimentos e estes serem direcionados especificamente para as pessoas idosas com deficiência, acolhidas no serviço de acolhimento institucional e em atendimento do Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias,
né? Aí são centros-dias, Pestalozzi e outros serviços similares também. O cálculo do quantitativo para aquisição de alimentos foi usado o registro de vagas em unidades de acolhimento, sejam elas públicas ou privadas, para pessoas idosas e pessoas com deficiência inseridas no CADSUAS, com a referência da inserção no mês de abril de 2020. E também o registro de pessoas atendidas no centro-dia, ou serviço equivalente também. Aí usou-se o censo SUAS do ano de 2019. O artigo 4º da portaria 369 destaca ainda que o cálculo que foi transferido para a aquisição de alimentos, ele considera o quantitativo de vagas em unidade de acolhimento, pública e privada, sempre para pessoas idosas ou pessoas com deficiência, e acrescido do número de pessoas atendidas no centro-dias ou serviços equivalentes. Então, para chegar a esse valor, multiplica-se o número, que é 115, o valor de referência mensal por pessoa, vezes 6 meses de referência, tá? Esse recurso, ele também vai ocorrer em 2 parcelas, cada uma referente a 3 meses de demanda aferida, sempre observada a disponibilidade orçamentária e financeira do órgão, tá? Da mesma forma que o uso dos recursos para aquisição de EPIs, os recursos de alimentos, eles também estão totalmente condicionados ao período de ocorrência do estado de calamidade pública do país. Então, esses recursos também não podem ser reprogramados. O município deve fazer uso dos mesmos dentro deste período, tá? O segundo eixo fala para a gente das ações socioassistenciais. O uso desses recursos já é bem diferente dos EPIs e alimentos. Esses recursos, eles podem ser utilizados para cofinanciamento das ações em toda a rede socioassistencial e não somente os serviços de acolhimento. Embora para repasse desse recurso tenha se utilizado o número de vagas de acolhimento, tá? Para repassar o valor desse recurso, mas eu posso utilizar ele em toda a rede socioassistencial. O quantitativo para cálculo, ele foi feito usando os seguintes parâmetros: das pessoas em situação de rua inseridas no cadastro único, para programas do governo federal, né, inseridos no mês de março de 2020, as vagas em serviços de acolhimento cadastrados no CADSUAS, com registro ativo em março de 2020, e o registro dos imigrantes recebidos por meio da estratégia de interiorização do governo federal, chamado de Operação Acolhida, entre os meses de abril de 2018 e dezembro de 2019. Então, os recursos a que se refere um inciso 2º do artigo 2º tiveram a sua base de cálculo e meta de atendimento por meio da soma, então, das vagas em serviço de acolhimento e pessoas em situação de rua e imigrantes recebidos pelo município. Os valores, eles foram calculados multiplicando essa meta por um valor de referência de R$400 e por 6 meses. Tá? Os recursos dessa ação específica, ações socioassistenciais, eles poderão ser reprogramados a partir da elaboração de um plano de ação validado pelo Ministério da Cidadania. Então, diferente dos 2 primeiros, esse pode ser reprogramado, tendo em vista que a execução dessas ações poderá se estender por um período da situação de emergência, conforme demonstra o inciso 2º do artigo 10º da portaria 369. Ele apresenta para a gente essa possibilidade. Então, para esse item específico, é necessário preencher um plano de ação. Os municípios que tiveram um termo de aceite somente de EPIs e alimentos, eles não precisam preencher o plano de ação. Agora, se eu tenho o termo de aceite relacionado a serviços socioassistenciais, eu preciso fazer o preenchimento do plano de ação. Então, vamos lá. Com esse recurso em conta dos serviços socioassistenciais, o que eu posso comprar? O que eu posso pagar?
Primeiramente, é necessário que o município entenda quais são as demandas que ele tem para fazer as suas escolhas relativas a pagamento. O artigo 5º da Portaria 369, ele informa para a gente que ele pode ser destinado ao atendimento de pessoas que se encontram em situação de rua, desabrigadas, desalojadas, em situação de imigração. Então, lá a gente já tem uma abrangência bem maior. E de acordo com o escopo das ações socioassistenciais, eu posso gastar esse recurso com outras ações além desses serviços, né? Então, eu posso estender para outras demandas. Dentro do escopo da Portaria 90, no artigo 3º, e o artigo 8º da Portaria 369, tem várias possibilidades de uso de recurso. Então, eu posso utilizar das duas portarias, desses dois artigos, para fazer as escolhas que melhor se adequarem à realidade e necessidade do seu município. Eu posso adquirir EPIs e alimentos com esse recurso, sendo que eu já tenho contas específicas para essas ações? Posso, mas primeiro eu preciso gastar um recurso específico e depois eu complemento com esse recurso, caso seja necessário, tá? Lembrar que não pode ser feito em pecúnia, tá? Não pode passar diretamente o recurso para o usuário. O poder público é quem deve fazer essa prestação de serviço em todas as ações dos dois eixos da Portaria 369. O recurso financeiro emergencial pode ser utilizado em qualquer serviço socioassistencial e ações emergenciais no âmbito da política de assistência social, desde que ele seja usado, desde que ele esteja vinculado a medidas que visem mitigar os riscos de transmissibilidade do coronavírus e atender a necessidade advinda de uma situação de emergência em saúde pública, além de considerar também os impactos sociais que estão decorrentes dessa pandemia. Então, eu posso ainda fazer outras aquisições, por exemplo, de equipamentos, materiais permanentes. Eles também podem ser adquiridos com esse recurso. Um exemplo simples disso é a aquisição de aparelho celular, de computador, para serviços que atuem junto às populações mais vulneráveis e que dependem de apoio para acesso a direitos, como o auxílio pecuniário emergencial, né, que está previsto na Lei 3.982, de 2 de abril de 2020, que só pode ser solicitado por meio digital. Então, eu posso criar uma estrutura, adquirir esses equipamentos e materiais para auxiliar a esse público específico para eles conseguirem fazer a sua solicitação baseado na legislação, tá? Folha de pagamento. Também posso fazer pagamento de folha, tá? Desde que atendidas as orientações, novamente, vamos voltar lá, no artigo 8º da Portaria 369. Se eu me encaixo em um dos parágrafos do artigo 8º, eu posso sim utilizar esse recurso para folha de pagamento, tá? Pode ser utilizado para pagamento de servidor público, seja ele comissionado, efetivo, temporário, e também estagiários de nível superior, desde que eles atuem na política de assistência social, certo? Posso ainda adquirir combustíveis, reparação de veículos, locação de veículos, se for necessário para a locomoção das equipes e usuários para acesso ou proteção de serviços socioassistenciais, atendendo também o artigo 8º da Portaria 369, que são as visitas que podem ser realizadas.
Alimentos, né, eu já disse também, eles podem ser adquiridos, cestas básicas, marmitas, materiais básicos para a higiene das pessoas afetadas pela pandemia, como sabonetes, roupas, lençóis, entre outros itens, né, para essas pessoas que necessitam desses materiais no uso cotidiano. Isso vai garantir a segurança desses usuários. Então, eu posso adquirir cestas básicas, alimentos, isso está previsto no inciso 2º do artigo 2º, considerando sempre as disposições que estão lá no artigo 8º da portaria 369 também, né? Ela indica a aplicação desses recursos na garantia de alimentação. Então, é isso que a gente pode se basear para adquirir cestas básicas, alimentos que eu citei anteriormente. Contudo, a gente precisa lembrar do seguinte, a distribuição das cestas básicas, ela precisa estar atrelada ao atendimento ou o acompanhamento socioassistencial. Não é possível a utilização de todo o montante desse recurso para uma simples distribuição de cesta básica. Isso vocês não podem fazer, tá? Então, precisa estar atrelado ao atendimento e um acompanhamento socioassistencial. Locação de moradia também pode ser feito durante esse período da pandemia, bem como outras questões de condição para atender os usuários que serão acolhidos nesse período. Tá? Eu não vou só alocar uma moradia e levar esse usuário para lá. Ele pode demandar de outras necessidades nesse período, que então eu posso também utilizar esse recurso para essas ações. Agora vamos lá. A transferência direta ou pecúnia também não pode ser feita com esse recurso. Todo esse recurso, ele deve ser utilizado, ser feito pelo poder público. Então, nada de cartão próprio para o usuário alugar o imóvel, entre outras ações que são normais, algumas vezes de alguns municípios desenvolverem algumas políticas públicas, então não pode, tá? Se o acolhimento já está sendo atendido com recurso próprio, melhor ainda, então eu posso utilizar esse recurso para outras ações. Nós temos ainda uma nova portaria que foi publicada no dia 5 de junho de 2020, que é a portaria 398. Ela acrescenta um item específico no artigo 8º da portaria 369, que é que subsidia nós gestores para o uso desses recursos. Então, ela informa o seguinte, ela acrescenta lá o parágrafo 10, que é a oferta de apoio aos usuários do SUAS que tiveram perdas de seus entes em decorrência do coronavírus, desde que o município não tenha regramento específico para garantir o serviço funerário gratuito e que a situação referente à pandemia extrapole o orçamento local previsto para o auxílio funeral, né, no âmbito da política de assistência social. Então, se eu me encaixar dentro dessa colocação, eu posso fazer o uso desse recurso das ações socioassistenciais para garantia do auxílio funerário aos usuários. É importante vocês acessarem também o caderno de perguntas e respostas publicado pela Secretaria Nacional de Assistência Social e também umas orientações técnicas que a CNM publicou. São dois documentos ricos, importantes para nós estudarmos e lá nós temos várias informações do que pode e não pode ser feito com esse recurso. Tá? Então, deixo aqui ainda um alerta importante. A gestão e correta utilização dos recursos, ela é essencial para que os gestores eles obtenham sucesso nas suas ações. E também sempre lembrar que o Conselho Municipal de Assistência Social, ele deve atuar em conjunto para que todo esse processo seja efetivo no seu município.